Bom dia, queridos. Graça e paz a todos. Estou aqui mais um dia com uma livezinha. Quero falar um pouquinho sobre a graça hoje, né? A graça de Cristo, a graça, essa dispensação tão maravilhosa que é a graça. Meu nome é pastor Oséias Gutierrez e já peço para você deixar o seu like depois. Se você puder compartilhar, vai ser muito bom, né? Hoje nessa manhã tivemos uma chuvazinha, deu aí uma esfriada, né? Que é muito importante. Queridos, graça é um assunto muito hoje discutido e deve ser esclarecido. Na verdade, quem complica muito somos nós, né? Jesus não complicou, ele descomplicou, né? Alguém já disse que se fosse definir, diria que o Evangelho é o anúncio da graça. O tempo em que vivemos é o anúncio da graça, na verdade, né? E o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu aos Romanos, né, que o evangelho da graça é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, lá em Romanos 1, versículo 16 ao 18. Então, o evangelho da graça, na verdade, é o evangelho de Cristo, né? É o jeitão de viver, é a forma que Jesus viveu. É aquela velha canção que diz: o que faria Jesus em meus passos? Né? Que é imitar o jeito de Jesus, né? Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra de esquina, tem que ser galgada nele todo o resto, né? Todas as outras tem que ser modelo dele, né? É o que eu desejo do Pai, né? De nos transformar, é, na verdade, como filhos de Deus, né? Segundo Cristo, né? O modelo é Jesus. Então, o Evangelho da Graça é o Evangelho de Jesus Cristo, né? E o Evangelho que liberta o homem das algemas da religiosidade, que liberta o homem do fanatismo, do tradicionalismo, que acaba matando, que é cruel, né? Liberta o homem dos dogmas religiosos, né? Que muitas vezes nos oprime, e como oprime, né? Nos oprime muito. O Evangelho, né? Que conduz o homem às pastagens verdejantes do reino de Deus, esse é o Evangelho da Graça, né? Trata-se do Evangelho, na verdade, tá? Que é muito lindo, o Evangelho que Jesus trouxe limpo, né? Porque nele o Espírito Santo pode soprar de maneira livre, né? Indo além do legalismo, indo além, né, desse vasto mecanismo que a gente vê por aí, oco, formal e muitas vezes sem significado nenhum, não faz diferença, não significa nada, né? Então esse evangelho é o evangelho que foi nos apresentado, o evangelho na verdade, o evangelho abençoador, né? Então no evangelho da graça, né, como bem frisou alguém, né? Como bem frisou alguém, não há vivência templária, né? Contemplativa, aquela coisa de monge, não é? Não há nada engessado, formatado com base em escrituras fundamentais, né? Em estruturas fundamentais de dogmas humanos, não é? De ritos e comportamentos e regras, né, humanas. Não. O Evangelho da Graça ele nos ensina a sermos éticos sim, né? Mas a grande crise do momento exige isso, né? Sem sermos moralistas, porque quando sai do Evangelho entra no moralismo, né? Que é formado e fundamentado pelas regras humanas, na verdade. Nós não podemos esquecer que a religiosidade legalista, né, ela mata e maltrata muitas vezes, né, ao contrário do evangelho da graça, que é um evangelho libertador, né, restaurador, como diz lá em João 8,32. Né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O evangelho traz vida abundante, como diz em João 10,10 mesmo, né? Que Jesus disse: ladrão não vem senão matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, não é? Então, o evangelho da graça não é o evangelho de peso nem de jugo pesado,
Lá em Mateus 11, Jesus fala: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Para aprender de mim que sou manso e humilde de coração, né? É o evangelho do alívio, né? O evangelho da cura, o evangelho da terapia, o evangelho do refrigério, da restauração, né? Que tanto é necessária hoje. Muita gente está cada vez mais mergulhada num lamaçal, num tremendal de lama, né? Problemas emocionais e todo tipo de problema, né? Então, com certeza, o evangelho da graça, ele não é o evangelho da religiosidade. Se você é religioso, você não serve para o evangelho. Você tem que mudar. Não é o evangelho da acusação, mas da graça libertadora. Era a graça do perdão. É o evangelho que Jesus ensina na prática, né? Conforme lá em João 8, do versículo 9 ao 11, né? Quando aquela mulher foi trazida em pleno ato de adultério, né? Que pegaram ela com a boca na botija, né? Vamos dizer assim. E Jesus escrevia no chão com o dedo, todo mundo com pedras para apedrejá-la, mas Jesus, no final, que ele compartilha com aquelas pessoas, né? Quem não tem pecado aí, atira a primeira pedra. Quem nunca pecou pode ser o primeiro a apedrejar. E Jesus ali era o único justo que podia apedrejá-la, né? Na verdade, ele podia apedrejar, que ele não tinha pecado. Ele se enquadrava nesse padrão, né? Mas a Bíblia diz nesse texto que todos saíram de um a um soltando suas pedras e voltando para casa, né, frustrado, porque Jesus ele abriu o caminho da graça para aquela mulher adúltera, né? E aí depois ele se dirige a ela, olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Cadê os seus acusadores? Né? Eles não te condenaram? Cadê eles? Cadê os que estavam contra você? Jesus entra em defesa dela, um advogado fiel, né? E ele diz, ela diz, não, senhor, foram embora. Então eles não te condenaram, tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais, né? Então Jesus disse para aquela mulher, não peque e não volte mais na prostituição, porque se a hora que eu não estiver perto, esse pessoal aí, eles não vão te poupar, né? É isso que ele está dizendo. Então, esse legalismo aí baseado em relações de sacrifícios, de mérito, meritocracia, você tem que merecer para. Isso não é o evangelho, né? O mérito não pode substituir o evangelho da graça, na verdade. Porque nós não estamos no tempo da lei, nós estamos na graciosa graça de Deus, né? Que foi inaugurada pelo Cordeiro Pascal, nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? No Evangelho da Graça, amado, Jesus pagou, ele quitou a cédula, ele apagou o escrito de dívida que nos era contrário, não é? Ele quitou de uma vez por todas para nos trazer libertação plena, para trazer-nos libertação completa de todo cunho religioso, de toda prisão, né, que o homem mesmo se coloca. A verdade é que a palavra diz que quando ele, né, ele, é, ele toma o vinho, ele disse, agora tudo está, ele disse assim, tudo está completado, né? Tudo está completado, está consumado. O Evangelho da Graça é muito simples. O Evangelho da Graça não é um evangelho complicado, é um evangelho, na verdade, simples, né? Na maioria das vezes nós temos aí observado uma mensagem muito forte dessas formas e rituais, né, que são colocados aí, esses dogmas e práticas, né, tentando impedir a ação preciosa do Espírito Santo, né, o que não faz da vida um estilo de festa, de regozijo, de júbilo e alegria para a glória e o louvor do Pai, né? Então sempre chega aquele, mas não é assim não, mas está dizendo isso, está dizendo aquilo, não sei o que tem. Então estão tirando o brilho, a simplicidade do Evangelho para complicar. No Evangelho da Graça, a alegria, no Evangelho da Graça, a libertação e louvor, né? Por isso nós vamos começar a festejar, como diz o pai do filho pródigo, né? Vamos começar porque esse meu filho estava morto e reviveu, né?
tornou a viver de novo, estava perdido e se encontra achado, e foi achado, né? Então começaram a festa, lá em Lucas 15, 24 e 25, Jesus conta essa parábola do filho pródigo, não é? Quem não quer o evangelho da graça, que se enquadra o filho pródigo, está como o filho mais velho da casa, não é? Aquele filho que ficou beiçudo, não queria entrar na casa, não queria fazer parte da festa, não é? Não queria de forma alguma, não é, receber o irmão que havia se arrependido, né? Que havia feito o que não devia, mas o pai não o condenou por isso, porque houve arrependimento. Então é bom sabermos que esse evangelho da graça, queridos, ele não vive nenhuma manutenção obcecada, sabe? Das chamadas fórmulas religiosas, né? Que sejam provenientes de qualquer outra, né? Se da forma europeia do século XVI, ou mesmo, né, o caldo pop do evangelho desenvolvido nas últimas décadas que a gente tem visto. Mas o evangelho da graça não tem nada a ver com essas coisas. O evangelho da graça, o evangelho é o estilo de viver de Jesus, é a forma que Jesus vivia e o jeito que ele quer que nós vivamos, não é? É um evangelho da libertação, que nos liberta, né, dos ferrolhos que nos prendia, né, debaixo de costumes humanos e dogmas e práticas e regras inventadas pelo próprio homem, interpretada de forma errônea. Porque Jesus é um modelo de vida para todos nós. Se Jesus disse que é assim, nós devemos confiar e compreender que é assim, não é? Se Jesus falou que é dessa forma, ele ensinou que é assim que vive, nós temos que viver dessa forma, não é? Então é muito importante falarmos sobre isso nesse dia de hoje, que nós venhamos a aprender um pouco mais a viver o evangelho verdadeiro, o evangelho que o fardo é leve, o jugo é suave. Jesus disse, eu não sou pesado, né? Ah, mas pastor, mas e quem peca? Na graça, no evangelho da graça. Depois que você absorveu Jesus, você tem Jesus, está vivendo em Cristo, as coisas elas se passaram, que tudo se fez novo, né? Falar que nunca nós erramos já é mentira, já é pecado. Nunca pecamos é pecado, porque já é mentiroso. O evangelho da graça é o evangelho que nos liberta até dessa prisão, desse medo, não é? Tem gente que hoje está na igreja por medo do inferno, o medo de ir para o inferno, o medo de ficar aqui. Medo, não é medo, é amor. É amor. Deus quer que nós o sigamos por amor. Não pelo que Jesus pode dar, mas pelo que ele representa, pelo que ele é. O que Jesus nos ensina é isso. Alguém disse que se chegar no céu, Jesus não estiver lá, ele não quer ficar lá. Jesus é a razão de irmos para a glória. Jesus é a razão de salvar esse planeta da tirania dos miseráveis, os mortos de fome que está destruindo esse planeta. Jesus é a razão. Jesus é o ponto, é o centro de toda a Bíblia. É cristocentrismo, nós precisamos entender isso. Jesus é o centro. Jesus é a razão de estarmos aqui. Jesus é a razão de existir ou de coexistir, não é? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim. Na graça tudo se reconcilia. Na graça tudo se encaixa em Cristo, sabe? E a graça não é só no Novo Testamento. A gente vê a graça no Velho Testamento, na vida de Abraão, na vida dos homens do passado, né? Moisés e outros. A graça está em toda a Bíblia. E a gente sabe que Jesus é um modelo, a pedra angular, a pedra de esquina. É nele que temos que galgar a nossa vida. Como Jesus tratava as prostitutas, como Jesus tratava os ladrões, como Jesus tratava os fariseus, como Jesus tratava o mundo político daquela época, né? Os saduceus, os publicanos, como Jesus tratava, né? E como ele ensinou, não só em palavras, mas em prática vivida. Qual era o comportamento de Jesus no meio de uma sociedade legalista, uma sociedade tão crítica, uma sociedade cheia de dogmas, de rituais
antigos. Ele chegou a dizer: vocês invalidam as escrituras por causa da vossa tradição. Falou para os anciãos: vocês são muito tradicionais, vocês invalidam as escrituras por causa da tradição de vocês. Isso é muito sério, invalidar as escrituras, né? Então, Jesus estava fazendo uma crítica direta, não é? Porque realmente é o que eles faziam, não é? Arrumava tantos rituais, dificultava tanto a entrada. Ele chegou a dizer que os fariseus afunilavam afunilavam tanto o reino dos céus que nem eles passavam, né? Eles ensinavam o que tinham que fazer, mas eles mesmos não faziam. Então não é isso que Jesus veio propor. O que Jesus veio propor é que nós venhamos a imitá-lo na forma de viver, na forma de ser e na forma simples que ele nos ensina, né? Como deve ser encarado a vida, sem peso, nem sem condenação. Paulo fala aos Romanos, né, capítulo 8, acho, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Anda segundo o Espírito. O Espírito de Cristo, né? Que imita a Cristo, que tem realmente olhado para Cristo, como Jesus faria, como Jesus deixaria, né? Jesus não se envolveu em muitas coisas que nós nos envolvemos. Jesus não se envolveu. Muitas coisas que nós hoje, a religião da época hoje, se envolve, Jesus não se envolvia. Jesus veio trazer salvação, não condenação. Hoje, muitas vezes, a igreja estava... Existem pregações feitas para condenar pessoas, não para salvá-las. Jesus veio salvar, não condenar. Então é isso que nós temos que entender. O Evangelho da Graça é a proposta de festa para o filho que voltou, né? Para o filho que se arrependeu. É a proposta da boa notícia, da notícia alegre. Vamos festejar, vamos fazer festa, porque aquele que estava morto reviveu, que havia se perdido foi achado. Que essa palavra fique no teu coração nesse dia de hoje e que a graça do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça reinante em nossos corações de forma transbordante, né? Todo o momento de nossas vidas. Grande abraço, fique na paz desse grande amor, que Deus abençoe. Se foi abençoador para a sua vida, compartilhe, deixe seu like aí. Um grande abraço a todos os nossos queridos irmãos que curte nosso trabalho e que curte essas palavras que têm sido enviadas. Amém? Deus abençoe e grande abraço a todos.